A agricultura familiar é repleta de exemplos de boas técnicas de manejo, estratégias que buscam aumentar a produtividade e o melhor aproveitamento das pequenas áreas, né, professor? Esse é o segredo, né, Antoniana? Aumentar a produtividade, né? E pensar na agricultura familiar não como antigamente, que era da enxada, o enxadão, né? Mas sim com técnica moderna, com suporte, com assistência e o agrupamento da família nesse processo. É isso aí. E nós vamos mostrar agora o exemplo de uma propriedade modelo na criação de gado leiteiro. Inclusive, ela é considerada a unidade de referência em pesquisa para o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A propriedade de 7 hectares fica em São João do Oeste, distrito de Cascavel. Aqui, há mais de 30 anos, a família do Paulo se dedica à criação de gado leiteiro. São 20 vacas em lactação e outras 18 em fase de reprodução das raças holandesa e Jersey. A maior parte da produção, cerca de 7 mil litros por mês, é entregue no laticínio. Mas desde 2019, para compensar a queda no preço do leite, o Paulo começou a fazer queijos para vender. Com isso, conseguiu equilibrar a renda, agregando valor à produção. Hoje, nesse pequeno espaço ao lado da ordenhadeira, ele produz diversos tipos de queijo e também doce de leite. Em 2019, a gente teve a ideia de tentar agregar um valor maior, né, no produto. E a gente foi atrás do IDR, na época ainda era Emater, né? E aí eles acompanharam, ajudaram a gente foi na prefeitura e conseguiu o sim para poder registrar os produtos e passou a processar, né? Fez uma pequena agroindústria para poder agregar o valor. Atualmente, a produção média na propriedade é de 16 litros de leite por animal. O objetivo do Paulo é conseguir um rendimento maior de pelo menos 21 litros. Para chegar a esse resultado, ele conta com a orientação do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que considera a propriedade uma unidade de referência para seus estudos e pesquisas. No caso aqui do Paulo, ele utiliza as espécies que são direcionadas à alimentação das vacas lactantes, né? Então, para as vacas lactantes, o volumoso tem que ser de qualidade, ou seja, um teor de matéria seca e níveis de proteína dentro da faixa aí dos 14% e 16%. Então, esse alimento é um alimento, digamos assim, nobre, que é para aquela categoria de animal que produz o leite, né? São 3 espécies de forrageiras, a Tifton 85, a Aruana e a Curumim. São efeitos diferentes, né? Por exemplo, o curumim tem uma quantidade maior de proteína, mas ele exige um manejo diferente, né? E, por exemplo, uma questão de chuva, tempo molhado, a Tifton suporta melhor, né? Só que o curumim, a vantagem dele é na produção de massa e na qualidade da proteína. E o aruana por facilidade de manejo, né? Como é semente, é mais fácil de se plantar, né? Vem mais rápido. É por esses motivos que a gente optou. E sobre a questão da alimentação, como é que você faz essa divisão? É por temporada ou cada dia elas vão em um espaço diferente, uma variedade diferente? Como funciona isso? Como a gente trabalha com piquetes, são 35 piquetes, então cada dia elas passam em um. Então todos os dias elas comem dos 3 capins, vamos dizer assim, né? Comem uma parte de aruana, uma parte de curumim e uma parte de Tifton. E é sistema rotacionado, né? Cada dia elas estão num piquete diferente. Os cuidados com irrigação e adubação também são necessários para a qualidade da pastagem. O Paulo, ele evoluiu dentro da tecnologia de produção forrageira. Então ele tem aqui uma pastagem de Tifton de 20 anos, não é toda a pastagem que chega com essa idade. E, além disso, ele também incrementou a produção, intensificou mais a produção com a irrigação. Então, existe nesse período de produção das plantas perenes de verão, em que pode haver um veranico, aí a produção pode cair. E com a irrigação, ele minimiza esse risco de alguma seca. Então, ele segura um pouquinho mais a produtividade dessas áreas. Além disso, ele faz a análise de solo, ele faz as adubações de manutenção, que é importante. Nós tratamos aqui esse tipo de pastagem direcionada às vacas lactantes como uma produção de folha, né?
A gente não imagina produzir grão, soja, milho, né, grão sem adubo. No caso, a pastagem também, ela também é muito exigente em adubação para que ela possa expressar todo esse potencial produtivo, né? Alto volume de matéria seca e níveis maiores de proteína. Além do pasto a céu aberto, os animais também recebem uma complementação de silagem de milho que é produzida na propriedade. A gente faz 2 ordenhas, uma de manhã e uma à tarde, como a maioria. E aí durante o dia elas vão para a pastagem e de manhã elas comem um pouco de silagem e à noite elas comem um pouco mais, né? Porque como de manhã elas vão para o pasto, a gente dá menos silagem. E à noite a gente acaba complementando com a silagem, elas comem e voltam para o piquete para dormir, vamos dizer assim. A Estela, que é médica veterinária do IDR, é quem prepara uma dieta específica para cada vaca em lactação. Nós estamos focando agora no balanceamento individual da dieta por vaca em lactação. Então esse é o nosso ponto principal para a gente ter certeza que elas estão alcançando o seu potencial genético, elas estão recebendo conforme a fase da gestação, a fase da lactação, atendendo às necessidades nutricionais de cada uma. O ideal é o produtor ter um planejamento forrageiro, então ter uma reserva, uma silagem de milho reserva para aqueles momentos de problemas climáticos que possam acontecer. E com relação aos outros nutrientes, os sais minerais, a mineralização do animal para evitar problemas reprodutivos e adequado à sua fase que ele está. É no início da lactação, o terço inicial, terço médio, terço final, ela já está gestante, está prenha ou não está. Então tudo isso faz diferença na mineralização, na ração que você vai dar. E aí o produtor precisa calcular os custos do farelo de soja, casquinha de soja, o milho, o grão moído, para tentar ver o que é mais viável economicamente ele comprar e fornecer conforme a necessidade individual do animal. Se ele puder fazer, igual aqui o Paulo, ele tem a sala de alimentação que ele consegue individualizar o trato por animal. Isso é um grande avanço porque ele consegue garantir, acompanhar, monitorar que a vaca vai comer aquilo. E muitas vezes o produtor ele deixa livre e ele não sabe se tem uma comendo mais, outra comendo menos. Isso sempre, ela pode estar deixando de produzir, deixando de chegar no seu potencial. Mas o planejamento vai muito além, ou seja, todos os manejos se interligam para alcançar um avanço na bovinocultura de leite. Na bovinocultura de leite são muitos aspectos que os produtores e o técnico que acompanha precisam estar monitorando frequentemente. Então eles todos se interligam e nenhum pode ser deixado de lado, para que a gente consiga chegar nessa média de produção geral, que na agricultura familiar é o que a gente almeja, 21, 22 litros. São pontos que se o produtor descuidar, ele vai ter a consequência lá na frente. É o monitoramento constante e dentro da agricultura familiar, esses papéis eles têm que ser divididos entre os membros da família e as tarefas muito bem definidas, porque são, como você viu, como a gente falou, que alguns aspectos, mas que precisam estar sendo constantemente monitorados, avaliados, e uma pessoa só não dá conta. Então, cada um assumindo um papel e o técnico orientando, acompanhando também, os técnicos, né, um acompanhamento multiprofissional, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo, e mesmo considerando os contratempos, os percalços do caminho. Hoje, para quem trabalha com produção de leite, está acompanhando o programa Agrofag, se tem uma dica, assim, uma recomendação para aumentar mesmo essa questão da produção do leite, o que é o principal hoje para conseguir essa boa produção? Eu acho que na atual conjuntura da pecuária leiteira, não digo só no Paraná, mas como no Brasil, eu acho que a linha a ser seguida seria a da sobrevivência, né? A sobrevivência, ela em função desse contexto aí de preço baixo do leite, é trabalhar a questão do custo de produção. A gente sabe que dentro dos sistemas produtivos, aí, a alimentação do rebanho leiteiro, ela ocupa de 30% a 70% do custo de produção do leite, né? Então, dependendo do sistema produtivo. Então, é uma parcela considerável. Então, se eu trabalhar uma forragem com custo menor, então eu estou tendo boas chances de sobreviver dentro do mercado, me manter produzido.
em vista desse preço baixo do leite, essa conjuntura ruim, né? Então, é um alimento barato, é um volumoso de qualidade e alimento barato. O problema é que muitos produtores pensam que a pastagem ela não precisa de ter fertilidade. Eu vou colocar minha pastagem na minha pior área, e não é assim. A pastagem perene de verão destinada para a produção leiteira, destinada ao plantel de vacas lactantes, ela tem que ser altamente produtiva e nutritiva, né? Para o Paulo, a perspectiva é aumentar a média de produção de leite e investir cada vez mais na agroindústria de queijos. O planejamento é para aumentar a produção de queijo, né, que é o que valoriza mais o produto, né, agrega mais valor, e melhorar a média das vacas, né, e partir mais para essa área da agroindústria, né, tentar processar pelo menos a metade, sei lá, 70% da produção. Bacana conhecer esse exemplo, então, né, da agricultura familiar aí que conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural, né? Pois é, Antoniela, o desenvolvimento dessas propriedades é importante e esse suporte técnico, esse planejamento, né? E lembrar, né, que mais de 70% das propriedades rurais aqui do Paraná são pequenos produtores, né? Então, o sucesso deles está relacionado a esse planejamento, essa assistência técnica que vai fazer a produtividade aumentar e vai agrupar essas pessoas numa propriedade, né? Hoje, com a energia, com a conectividade, é muito mais fácil trabalhar, é muito mais fácil o pessoal ficar na propriedade e produzir com riqueza, né, e produzir com eficiência e rendimento econômico.